Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Que puder deixar o seu like, agradeço demais. Deixe seu comentário, que é muito importante. Tem um hypado lá dos comentários que ajuda demais também. E bora lá falar aqui sobre esse jogo. Palmeiras 2, Flamengo 3, 3-2 para o Flamengo. Palmeiras continua líder do campeonato, mas agora encostado ali o Flamengo com o mesmo número de pontos. E bora falar sobre tudo. Sobre o jogo, sobre o juiz do VAR, sobre o árbitro, o tal Wilton Pereira Sampaio, sobre o que o Gomes falou no final, que é muito grave, muito sério. E também preciso falar algumas coisas sobre a diretoria do Palmeiras, que precisa de verdade acordar nesse momento do campeonato. Eu vou falar por quê. O que a gente percebeu que o que foi feito a semana inteira deu certo, né? Era muito óbvio, era muito óbvio. Eu falando pra vocês a semana toda que seria o Wilton Pereira Sampaio, seria o 8º jogo que a gente não ganha com esse cara pitando. Deu pra ver algumas coisas? Mas vamos lá falar sobre o jogo. Lembrando, se você tem fundo de garantia, vai no primeiro comentário na descrição, chama a galera da Mais Arte, você antecipa o seu FGTS, é seu direito, você pode fazer isso e é o último mês que você vai ter essa oportunidade, fechou? Bom, 3-2, uma derrota que nós não queríamos, mas eu acho que nesse momento acabar o jogo e sair detonando o time, falar que o time não presta, que é uma porcaria, que acaba o ano, que o treinador não presta, essas coisas eu acho que é a pior coisa possível e isso você não vai encontrar aqui. Eu vou fazer críticas construtivas, porque o Palmeiras teve suas falhas sim nesse jogo, mas se você quer isso, que eu detone todo mundo do time, que ninguém presta e tal, não é bem por aí que eu vejo futebol. Mas vamos lá, o Palmeiras fez um bom jogo no Maracanã, ao meu ver? Ao meu ver, sim. O Palmeiras fez os seus 2 gols, mas não tem como falar do jogo sem falar da arbitragem, porque aos 2 minutos, né, como o Eric Faria falou, como todos os comentaristas falaram, um pênalti claro pro Palmeiras, só que eu não vou vir aqui ficar falando campeonato manchado, roubado, eu não vou falar essas coisas, eu não tenho provas. Então quando eu não tenho provas de nada, eu não posso sair falando. O que a mídia fez a semana toda, o grito, o histerismo, os caras não gritam não, não gritam não, no grito sim, os caras ganham no grito de novo. No grito de novo, o juiz foi a favor dos caras, mais uma vez. E vai ser assim daqui pra frente, todas as vezes que a diretoria do Palmeiras ficar em silêncio. Se aceitar o Wilton Pereira Sampaio pra jogo, principalmente. Olha esse cara, mano. Olha o cara. O Gustavo Gomes falou no final do jogo que ele desligou o microfone, falou um monte pra ele. E aí, vocês acham que o Gustavo Gomes é mentiroso? O Gustavo Gomes tem perfil de ser um cara mentiroso? Você fala assim, o cara tá inventando coisa, né? Pois é, então assim, se esse cara continuar... Não dá pra você atropelar o Flamengo. O Flamengo tem um grande time. Olha o Pedro, olha o absurdo de jogador que é o Pedro. Olha o Arrascaeta. Os caras têm um bom time. Então assim, o jogo é de detalhe. É detalhe esse jogo, Palmeiras e Flamengo. Detalhe agora, foi detalhe no primeiro turno, né? Pênalti do Arrascaeta. Foi detalhe na Copa do Brasil, anularam nosso gol lá na linha. É tudo detalhe, sempre detalhe. Um outro jogo ali que o Flamengo acabou vencendo. E Libertadores, detalhe. Supercopa, detalhe. E aí, no detalhe tá sempre caindo pros lados dos caras. Por quê? Porque tem as influências. E se não falar nada, se continuar quietinho, cordeirinho, quietinho, como eu sempre falo, vai se dar mal. É um pênalti pro Palmeiras no primeiro jogo, no começo do jogo. Se o Palmeiras faz 1-0, como é que seria o jogo? O Palmeiras tava jogando melhor. Eu não sei. Não teve o pênalti. O pênalti não foi marcado. O Rossi podia ter pegado o pênalti. Poderia. Mas a chance de gol é muito maior. E o Palmeiras melhor no jogo. Mas simplesmente o árbitro do VAR não chama. E aí o jogo segue, o Palmeiras tem um controle ali, e aí o Flamengo faz o gol na primeira estocada. E aí foi falha ali, o Fux marca muito mal o Pedro, ele vai dar um bote lá em cima. Vamos ser sinceros, nós pedimos o Fux a semana toda como titular. Inclusive, eu comentei aqui, tinha que tirar o Murilo. Tiramos o Murilo, que não vinha na boa fase. O Fux jogou, o Fux foi mal hoje. Fez um jogo ruim. Ele foi lá, dá o bote lá em cima no Pedro, derruba o Pedro, o Fux. Você não pode dar um bote lá em cima e deixar o cara girar em cima de você. Derruba. E aí a zaga tava lá em cima, o Arrascaeta entra sozinho e faz 1-0. Sobre o Carlos Miguel, eu já ouvi algumas pessoas falando, não tem o que falar, galera. A bola foi no gol, todas as vezes ele não conseguiu. Ele fez uma defesa no segundo tempo. E as bolas de gol, o que ele ia fazer? Então assim, se fosse o Everton, eu falaria a mesma coisa. Saiu mal do gol uma hora lá no segundo tempo, sim. Uma bola que ele espalmou o Carrascal, acabou chutando. Mas o Flamengo faz 1-0. O Palmeiras mantém a tranquilidade, tava jogando bem tudo, vai lá e empata o jogo. Cruzamento e o Vitor Roque empata o jogo. Palmeiras no jogo, tranquilo. E aí, no segundo gol, o segundo gol foi o Jorginho, né? Pênalti para o Flamengo. No pênalti para o Flamengo, você tem no mínimo uma falta ali para marcar, que foi a falta no Vitor Roque. Como vocês podem ver na tela aqui. O Danilo arrancou o pescoço do Vitor Roque. Ele puxou por cima. E aí o juiz não dá falta. O Pedro empurra o Bruno Fux no chão. Foi pênalti. O Bruno Fux calça o Pedro. Mas ele empurrou o Pedro, ele foi empurrado. Aí o Wilton Pereira Sampaio, obviamente, não vai dar falta, né?
Obviamente, o cidadão que foi apitar o jogo, a gente já sabe por que ele foi apitar esse jogo aí, por que ele foi escalado, só vocês verem o histórico dele apitando jogos do Palmeiras, não é de hoje, isso aí já é há muito tempo. E aí, ele não dá nenhuma das duas faltas são marcadas. O árbitro do VAR não chama, o Wilton Pereira não chama, Jorginho bate e faz 2-1. Aí o Palmeiras ali sentiu um pouco o gol, ficou desarrumado e toma o terceiro gol, que aí não tem condição. O Aníbal entrega uma bola, jogo desse tamanho. O Aníbal muito mal, aliás, fez um jogo ruim, errou muitos passes, sentiu o jogo. Aliás, vamos ser agora bem sincero e é uma autocrítica aqui. É outro jogo grande que o Aníbal vai mal, hein? Não é o primeiro jogo, não. Já tiveram alguns jogos aí com o Aníbal, um jogo decisivo contra o Corinthians, deu uma cabeçada no Martínez, né? Praticamente tirando todas as nossas chances, pois não jogava bem, tudo bem, mas um cara dá uma cabeçada. Hoje entregou um gol. Uma coisa tá 2-1, beleza, tamo no jogo ali, um gol. Vai ser... entrega um gol daquele, e aí o Pedro sai na cara do gol, 3-1, aí fica difícil pra buscar contra o Flamengo não é o São Paulo. E aí no segundo tempo o Palmeiras tenta jogar, buscar ali, teve algumas chances, o Flaco Lopes também não tava num dia bom, errando muito no último terço ali nas finalizações, o Abel mexeu no time, colocou... No segundo tempo mexe no time, tira o Aníbal Moreno e o Maurício, coloca o Alan e o Martínez, o Aníbal Moreno, partida horrível, o pior jogador em campo ali, o Fux também foi mal, teve muito trabalho para marcar o Pedro, muito trabalho mesmo, um jogo muito importante, você falhar desse jeito é complicado. Depois o Abel colocou o Sousa no lugar do Felipe Anderson, que também teve uma chance ali para finalizar no segundo tempo, e o Veiga no lugar do Andrés Pereira, deu um chute no gol também que foi fácil, e o Torres que entrou no lugar do Kelvin não resolveu muita coisa. E o Palmeiras ficou lutando, tentando ali, o Flamengo teve alguns contra-ataques, o Palmeiras estava indo pro jogo, no final do jogo o Gomes entra, e o que me chama muita atenção no final do jogo, não é um lance de roubo, né, dessas coisas, mas o Palmeiras parte pro ataque, o Alan pega a bola, ele toma no meio do Luiz Araújo, né? O Wilton Pereira Sampaio tinha dado 1 minuto, alguém sofre outra falta ali, ele pega a bola e acaba o jogo. Tipo, Deus me livre o Palmeiras chegar a empatar esse jogo. Deus me livre. Então a questão é a seguinte, não tem como você falar desse jogo, pontuei os erros do Palmeiras. O Aníbal fez uma partida ruim, o Fux foi mal também. O Palmeiras teve erros defensivos no jogo como esse, gigante, você não pode ter contra o adversário de qualidade, mas não tem como não falar do árbitro. Que o que a mídia fez a semana toda, a mídia flamenguista, a mídia tradicional, falaram do Palmeiras, Palmeiras, pressão do Palmeiras no árbitro. O que aconteceu? No detalhe foi pra quem? Sempre vai pro lado de lá. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta. Enquanto a diretoria do Palmeiras continuar calada, isso vai acontecer. O Flamengo não é adversário pra você pegar e passar o carro e enfiar 3-4. É um grande time, tem grandes jogadores, tem jogadores de seleção ali, de nível, igual o time do Palmeiras. Só que toda hora, todo jogo tem o detalhe. E aí até quando isso? Agora eu pergunto, o campeonato tá manchado? O flamenguista mais emocionado que falou que o campeonato tá entregue pro Palmeiras, que tá vendido pro Palmeiras, que o Palmeiras tem esquema. Cadê o esquema? Um esquema que não marca pênalti? Um esquema que não dá uma falta num gol, na origem do gol? Então é aquela falácia que agora tem que passar vergonha, e aí o mais cara de pau ainda vai comemorar, né? Vai falar, lá, chupa, não sei o que lá, mas aí é o alucinado que só enxerga um pau à sua frente. Ridículas essas afirmações, mas no futebol brasileiro dá certo. Pressão, Boto gritou, Felipe Luiz gritou, Léo Ortiz gritou, todo mundo gritou, e aí vem o Wilton Pereira Sampaio e faz o que faz, e agora vamos ver o que vão falar. O Abel não quis falar sobre a arbitragem na coletiva e tal, e o Gustavo Gomes no final do jogo falou que o Wilton Pereira Sampaio desligou o microfone, pra quem não viu, vou deixar aqui no final pra vocês verem, e disse que ele falou um monte de coisas pra ele, coisas que não deveriam ser faladas, falou do incômodo com o Palmeiras, sabe por que ele desligou o microfone? Tá devendo alguma coisa, Wilton Pereira Sampaio? Aí desligou o microfone pra falar, por que você não deixou gravar? Só por aí vocês tiram. Esse cidadão que tá na capa do vídeo aqui, jamais poderia apitar mais um jogo do Palmeiras. Se a Leila, se o Barros, se o Boazzi, seja quem for aí, tiver um pingo de revolta, não deixaria mais esse cidadão apitar. Porque esse cara apitando o jogo do Palmeiras é sempre tendencioso. Sempre foi, não é o primeiro jogo hoje, ó. Jogos. No ano passado, Palmeiras e Botafogo, o Luiz Henrique deu uma abraçada na cara do Marcos Rocha, ele não deu nada, o VAR não chamou. Depois o Marcos Rocha mexe com o braço assim, pega o dedo no olho do Yuri Jesus e ele expulsa. Por quê? Porque tem tesão de expulsar o jogador do Palmeiras. Ele sente algo a mais ali. Vamos deixar até quando? Nossos erros temos que corrigir, mas acho que a gente tem que ressaltar o brio do time, que fez até
Jogo bom, teve seus erros defensivos e lutou até o final. 3-2, tem nada perdido. O Palmeiras é o líder do campeonato ainda. O líder é o Palmeiras. Temos um jogo difícil contra o Cruzeiro da semana que vem. Piquerez foi expulso no final do jogo, né? Por reclamação. Falou alguma coisa pra aquele... Até eu respirei, Piquerez. Fique tranquilo que até eu respirei pra começar o pós-jogo aqui, porque minha vontade é falar outras coisas, mas a gente tem que ter equilíbrio, porque o que a gente fica sabendo aí de bastidor é asqueroso. Os caras vêm falar que tem esquema Palmeiras. Flamenguista falar de esquema Palmeiras. Dá vontade de vomitar mesmo. Tamo junto, galera. Deixa um comentário, quero saber o que você achou do jogo. E... tem alguma coisa com Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Fico triste por isso, porque eu acho ele um grande árbitro. Até ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Mas eu tenho código, não vou falar o que ele falou para mim. Ele fechou o microfone, mas eu sempre fui respeituoso com ele. Ele falou muita coisa para mim, mas eu não vou falar porque eu tenho código e isso fica em campo. O que acontece em campo fica em campo, mas eu fico triste por isso. As galera, é nóis.